Bom, então hipotireoidismo. Então o hipotireoidismo é a diminuição da ação do hormônio tireoidiano. Então o hormônio tireoidiano, gente, ele é responsável pelo nosso metabolismo, né? Então se a gente tem uma redução da ação do hormônio tireoidiano, a gente vai ter uma redução do nosso metabolismo. Esqueci no início de falar uma coisa importante para vocês. Normalmente, essas alterações endócrinas, elas podem ser primárias ou secundárias. Primária é quando o problema é ou na quantidade de hormônio produzida pela glândula ou na ação dos receptores daquele hormônio. Secundária é quando a gente tem glândulas que são subordinadas ao eixo hipófise-hipotálamo, como por exemplo tireoide suprarrenal. Então na tireoide suprarrenal, então, por exemplo, tireoide, eu posso ter um hipertireoidismo porque eu tenho uma quantidade maior de hormônio tireoidiano, ou porque os meus receptores estão captando mais, e esse é o hipertireoidismo primário. Ou eu posso ter a minha hipófise produzindo mais TSH, que faz com que a minha tireoide produza mais hormônio tireoidiano, e aí é secundário, porque o problema é na produção de TSH da hipófise. A mesma coisa acontece na suprarrenal, porque também é coordenada pelo feixe hipófise-hipotálamo. Então pode ser primária ou secundária. Então, outra coisa importante com relação à tireoide são os nomes. Então, primeira coisa, hipotireoidismo é o nome convencional da forma adulta branda, convencional. Mixedema é a forma adulta grave. Cretinismo é a forma infantil. Então, se você chama alguém de cretino, você não está xingando, né? Você está dando um diagnóstico de que ele tem um hipotireoidismo infantil. E a tireoidite de Hashimoto, ela é a forma mais rara de hipotireoidismo, que é a forma autoimune, né? Então as nossas próprias células destroem o parênquima e fazem com que a gente tenha então uma produção menor do hormônio tireoidiano. Então, gente, o que a gente vai ver no hipotireoidismo? Uma redução do metabolismo. Então o indivíduo come um brócolis e engorda. Primeiro, normalmente quem vai ter desordem hormonal, homem ou mulher? Mulher. Então, aí a menina come um brócolis e engorda. A unha fica péssima, a pele fica um horror, o cabelo cai, sente frio, fica com sono. Todo mundo acha que tem hipotireoidismo? Não, velhice. Porque hipotireoidismo você toma um remédio e tá tudo certo. Não, velhice. O hipotireoidismo vai ter aí todos esses sinais. Então, constipação, não consegue ir ao banheiro todo dia, cabelo uma porcaria, unha outra, né? A pele normalmente fica mais feia, tendência mais à erupção. Normalmente na pele, sente muito frio, sente muito sono, engorda com muita facilidade. Então tudo isso aí é sinal de velhice. Mas o que a gente vai ver? Que normalmente a gente vai ter isso aí também, a gente pode ter eventualmente em crianças, né? E aí os indivíduos vão ter um retardo na erupção, né? Em crianças principalmente a gente pode ter macroglossia, hipoplasia de esmalte, então todo o metabolismo vai ficar mais lento. Então, olha lá, uma mãe levou o seu filho de 9 anos ao cirurgião dentista, alegando que até aquele momento ainda não havia iniciado a troca dos dentes de leite. Ao exame clínico, além da retenção prolongada da dentição decídua, o profissional também notou um discreto aumento de volume nos lábios, macroglossia e molares permanentes não erupcionados. A criança apresentava ainda pele fria e seca ao toque e atraso no crescimento, levando o cirurgião dentista a desconfiar do quadro de hipotireoidismo, né? Muito bem. Então, normalmente o tratamento é reposição hormonal. Já o hipertireoidismo é o contrário, é o excesso da ação do hormônio de crescimento, ou do metabolismo. Uma coisa importante da gente falar aqui é que lembra que a gente falou que lá no hipotireoidismo a forma mais rara era a forma autoimune? Que era a tireoidite de Hashimoto. Aqui no hipertireoidismo, a forma mais comum
é a autoimune, que é a doença de Graves. Então, no hipertireoidismo, o problema maior é a autoimune, e no hipo o menos comum é a autoimune. Então aqui, gente, é o contrário, né? O que vai acontecer com o metabolismo? Vai ficar uma maravilha. A pessoa come um boi inteiro e emagrece, né? O cabelo maravilhoso, a pele um escândalo, né? Normalmente o indivíduo fica sem sono, olha que bênção, né? Não tem sono, o intestino funciona, que é uma maravilha, não engorda, pele linda, cabelo maravilhoso, a unha parece de porcelana, né? Uma coisa maravilhosa. Fica com o olho um pouquinho esbugalhado, né? Mas aí é o que eu falo, tem problema nenhum, porque oclão, bolsão, o cabelo tá lindo, né? O corpo tá maravilhoso, não tem problema. Fica com uma instabilidade emocional, tipo TPM, tapa na cara. Não tem problema nenhum, a pele está ótima, o cabelo está maravilhoso, a pessoa está magra, sem gastar com academia, não precisa dormir, né? Quem liga pro olho e para a instabilidade hormonal, a pessoa anda com a faca, assim, não tem problema nenhum, né? Absolutamente nenhum. E aí, o que a gente vai ver? Que normalmente, então olha lá, fica com esse olho mais arregalado. Eu tô brincando com isso, mas vocês sabem que esses médicos aí, caveirinha, malucos, que fazem fórmula, né, que prometem emagrecer sem sacrifício, eles usam hormônio tireoidiano na fórmula, né? Por quê? E isso é um problema extremamente grave e que a gente tem visto cada vez mais, né? Porque o que acontece? O indivíduo toma um hormônio tireoidiano, nessa fórmula maluca aí do caveirinha. Aí ela desenvolve um hipertireoidismo, né? Isso aconteceu com aquela atriz, a Solange Couto, sabem quem é? A Dona Jura? Então, teve uma época que ela fazia tratamento com um desses caras e ela emagreceu a beça, né? Quase voltou a ser mulata do Sargentelli. Só que acontece o seguinte, se a pessoa tem 60 quilos para perder, ela vai ficar tomando esse hormônio por meses, a fio, né? Então ela fica ali 1 ano tomando esse hormônio. Qual é o problema de hormônio? Presta atenção, você é o único homem aqui, você tem que prestar atenção nessa forma. O homem fala, eu não entendo mulher, porque não entende hormônio. Vocês meninas, se vocês estão solteiras, tem que arrumar um endocrinologista, porque é o que vai entender melhor como vocês funcionam. Por quê? Hormônio funciona por feedback, positivo e negativo. Então, se você dá um feedback negativo, não adianta querer receber um feedback positivo. Entendeu? Então, assim que funciona o relacionamento. Então, normalmente, ela tá ali 8 meses tomando hormônio tireoidiano. Aí tá emagrecendo, né? Maravilhosa, cabelo tá lindo, matou 3 pessoas, mas tá tudo ótimo. Aí vai ali, tomando aquele hormônio e etc e tal. Só que pro organismo dela, pra tireoide dela, ela tá de férias, né? Porque a tireoide tá entendendo que... Porra, a mesma coisa, gente. Se você arrumou... Isso é o quê? Tomar hormônio? É arrumar um marido rico. Se você tem lá um marido rico que deposita todo mês 50 mil na tua conta, tu vai trabalhar? Claro que não. É a mesma... Tá vendo como é que mulher e glândula é a mesma coisa? Então você não vai trabalhar. Então, pra tireoide dela, ela se aposentou. Aí, gente, o que vai acontecer? Se você não vai trabalhar e tem 50 mil na conta, você vai fazer o quê? Vai malhar para ficar maravilhosa. E aí você vai começar o quê? A reduzir. A tireoide é a mesma coisa. Só que acontece o seguinte, depois de 1 ano que você fez lá o hormônio tireoidiano, sua tireoide estava rica e malhando, ficou do tamanho de uma ervilha, aí você suspende a medicação. Como é que uma tireoide do tamanho de ervilha vai produzir um hormônio, né, que ela precisa? Não vai. Aí você vai desenvolver o quê? Um hipotireoidismo rebote. Aí volta a virar uma rolha de poço, que foi o que aconteceu com a nossa ilustre cidadã. Mas antes disso acontecer com a nossa ilustre cidadã, o que aconteceu foi que ela teve até que sair da novela porque ela teve um AVE.
Por quê? Porque hipertireoidismo dá tempestade tireoidiana, que pode levar até a morte. Então isso aí é extremamente importante. A grande preocupação que a gente tem nos indivíduos com hipertireoidismo é justo esse risco de tireoide, de tempestade tireoidiana, se não tiver controlada. Então, gente, eu tive um caso muito interessante de hipertireoidismo. Eu eu tava com um paciente marcado, eu tinha ido não sei aonde, resolvendo não sei o que. Quando eu voltei, aí eu fui chamar a paciente na recepção. Aí a menina da recepção falou assim: sua paciente está sentada lá na salinha de vocês. Eu falei: por quê? Porque ela passou mal, as meninas da cirurgia estavam aí, sentaram ela lá, ela tá lá repousando. Falei: passou mal, era a primeira vez dela. Aí cheguei lá, fui perguntar. Aí ela: não, doutora, ela tinha um granuloma piogênico. Não me lembro dela, tinha um granuloma piogênico. Ela falou assim: não, é que eu tenho hipertireoidismo. Aí eu falei: a senhora tem hipertireoidismo? Tenho hipertireoidismo. Eu falei: a senhora tá tratando ela? Então, não tô bem tratando, né? Porque, assim, é difícil de eu conseguir ir na endócrina, não consigo vaga. Aí também ela não me passou medicação, não tô bem tratando. Aí tô até assim, né? De vez em quando eu passo mal, passei mal agora. Mas eu tenho certeza que se a senhora tirar isso aqui, eu vou melhorar. Aí eu falei: vai mesmo, porque a senhora vai morrer. E quando a gente morre, a gente melhora, né? Porque a gente deixa de ter boleto pra pagar, a gente deixa de ter problema. E aí, obviamente, a gente morre. Aí ficou todo mundo olhando na minha cara assim, tipo, cara, não tô acreditando que ela falou isso. Eu falei: vamos lá que eu vou levar lá a senhora na endócrina. A senhora primeiro controla esse hipertireoidismo, depois a senhora vem conversar comigo pra gente tirar esse negócio aí. Porque a senhora nem sentou na minha cadeira e já desmaiou. Já passou mal, já tá aqui com o nego abanando. Imagina se eu tirar o granuloma piogênico que sangra pra caceta. Quando ela vê aquele sangue, ferrou. Vai morrer na cadeira. Tempestade tireoidiana. Então, isso aí é um problema muito grave. Então, normalmente, o paciente tem ardência na língua, erosão dentária. A gente deve evitar epinefrina e atropina, porque acelera ainda mais e aumenta a chance de tempestade tireoidiana. Então, o grande problema é essa tempestade tireoidiana. E a tempestade tireoidiana, ela é precipitada por estresse. Então, ela pode ser precipitada por um atendimento seu. Você vai lá, faz o paciente... Não, gente, paciente não precisa de procedimento, né? É só ver o dentista. Ó, pra vocês terem uma ideia, sabe o que aconteceu hoje? Hoje foi muito engraçado. Cheguei no hospital, aí tinha um... Cara, hoje eu tava sozinha no hospital, com um monte de gente atrás de mim. Gente, me deu até uma dor de cabeça, que eu já tava igual um piru tonto, não sabia onde é que eu tava. Aí eu cheguei e falei: não, eu tô chamando você lá no quarto 440, porque tem que fazer uma cirurgia aqui, não. Caraca, não cheguei no hospital. Aí subi pra fazer a ex do paciente. Cheguei lá no quarto do paciente pra fazer a ex, tava o paciente e a filha. Aí a filha falou assim: você é dentista? Eu falei: sou. Aí ela: você veio fazer as extrações? Eu falei: vim. Aí ela falou assim: eu detesto dentista. Gente, eu vejo dentista, eu começo a passar mal. Eu acho que a minha pressão tá até... A mulher saiu do quarto, a enfermeira teve a filha do paciente. Ela não ia nem ser atendida. Tipo, ela tava acompanhando o paciente. Foi eu chegar lá com fórceps ou não sei o que, a mulher passou mal. Tipo, foi lá pra fora, a enfermagem foi atender. Então, vocês imaginam a pessoa que vai passar o procedimento, né? Falei: gente, mas que mulher descontrolada. Como é que põe essa mulher vai tomar conta do pai, né? Tipo, porra, não tem outra pessoa pra ficar aqui. Tipo, o pai vai viver, ela vai morrer, vai fartar aqui dentro. Daqui a pouco quem tá baixado pela cardiologia é ela. Então, o que acontece é, normalmente por estresse ou então infecção, você tem uma liberação inapropriada de uma grande quantidade de hormônios de uma vez só, né? Aí normalmente delírio, hipertermia, taquicardia, às vezes realmente o paciente pode ter um AVC e pode evoluir para a morte. Hipoparatireoidismo. Lembra que eu falei para vocês que o paratormônio junto com a vitamina D controlam os níveis de cálcio, né? Então lembra que eu falei para vocês que o que a gente vai ver no paciente com hipoparatireoidismo é a mesma coisa que a gente vai ver no paciente com o quê? Com deficiência de vitamina D, né? Então a gente vai ver hipoplasia de esmalte, erupção retal, a mesma coisa que a gente vê no paciente com falta de vitamina D. Então pode estar associado à síndrome da candidíase endócrina, pode estar associado à síndrome de Noonan, que tem querubismo também associado. Então, olha só, gente, a gente estava comentando no início da aula, né,
sobre as provas, né? Sobre prova do Exército, prova da Marinha, prova da Aeronáutica, padrão. Como eu estava falando para vocês, na minha opinião, a prova da Marinha é a prova mais normal que tem, né? A prova que eu acho as questões mais bem formuladas, que normalmente deixam menos espaço para recurso, né? A Aeronáutica não acho boa a prova, né? Não acho boa. Para vocês terem uma noção, essa foi a questão da minha prova. Olha como é que estava a questão. Vamos lá. A candidíase é uma infecção fúngica que... Essa questão é maravilhosa para a gente pensar em como funciona o pensamento de prova. A candidíase é uma infecção fúngica que pode exibir uma variedade de padrões clínicos. Até aí você está achando que a questão é sobre fúngica. Pacientes jovens com candidíase mucocutânea devem ser avaliados periodicamente, pois qualquer uma das diversas anormalidades endócrinas, assim como a anemia por deficiência de ferro, podem se desenvolver além da candidíase. Ponto. Para aqui. Falou de candidíase mucocutânea, falou de alteração endócrina, logo tá falando de quê? Da síndrome da candidíase endócrina mucocutânea, beleza? Que é associada com que desordem endócrina? Hipoparatireoidismo. Foi? Até aí? São distúrbios endócrinos, exceto... Gente, a pessoa veio aqui, demência, falta de niacina. São distúrbios endócrinos, exceto... Todos são distúrbios endócrinos. Logo, o que você vai marcar aqui? Ah, você tem que marcar alguma coisa. O que você vai marcar? Gente, claramente a pergunta é hipoparatireoidismo. Isso aqui é demência. O que eu marquei na minha prova? Hipoparatireoidismo. Qual era a resposta do gabarito? Hipoparatireoidismo. Pediram anulação da questão? Pediram. Anularam? Não, foi ponto só pra mim. Porque, gente, é assim que funciona. Você tem que ver claramente que não existe resposta se você responder essa pergunta. Só existe resposta se você responder o que está antes. Então, ou vocês vão ter malandragem de prova, ou vão ficar contando com cancelarem a questão, que não vai acontecer. Ponto para todo mundo. Então, assim, isso é aeronáutica. Que eu estava falando, isso não acontece na Marinha. Mas eu não, juro, não sei o que aconteceu aqui, demência, mas a resposta era hipoparatireoidismo. Falou tudo. Você só podia pensar em hipoparatireoidismo, não tem como pensar em outra coisa. E tem na resposta. Se não tivesse realmente, aí era unidunité, não sei o que eu vou marcar, né? Mas tinha hipoparatireoidismo. Então tentem atentar para isso aí. Como eu falei para vocês lá na questão de infecção, né? Que tá lá a pergunta: qual é o micro-organismo associado com a escrófula? Aí tá lá A, HIV, B, sei lá, Treponema pallidum, C, Mycobacterium tuberculosis, D, Hansella. Qual a resposta? Nenhuma. Né? Porque o que causa escrófula é Mycobacterium bovis. Mas se tem lá Mycobacterium tuberculosis, qual que você vai marcar? Vai marcar HIV? Né? E era a resposta da questão. Então, gente, não adianta brigar com a questão. Tenta arrumar um jeito de, dentro da lógica torta ali, achar uma resposta que case. Porque é isso que acontece na maior parte das vezes. Bizarro. E, cara, a aeronáutica vem ficando cada vez mais maluca. Desde que saiu da Consulplan, tá só ladeira abaixo. E cada vez mais fechada para recurso. Cada vez menos eles têm aceitado o recurso. Então isso aí é uma tendência. Ruim, mas é uma tendência. Então, gente, o que acontece? A presença de candidíase sugere síndrome candidíase endócrina. Né, é associada com hipoparatireoidismo. Então, eventualmente, quando o paciente ele tem uma deficiência grave de paratormônio ou de vitamina D, uma das coisas que principalmente é afetada aí é a bomba ativa de cálcio, né? Então, a bomba ativa de cálcio
ela afeta principalmente o metabolismo muscular. Então, os pacientes começam a ter um quadro chamado de tetania. Esse quadro de tetania, ele começa com umas contrações involuntárias do músculo, normalmente totalmente assintomáticas, e isso vai se intensificando e aumentando a dor. Então, existe um teste feito para a identificação de se o paciente tem tetania, que é o sinal de Chvostek. Normalmente, o que faz é pressionar o nervo facial abaixo do zigomático, e se o paciente tiver tremor repetitivo no lábio, é sinal de Chvostek positivo, é sinal de que ele tem tetania. Então, isso aí funciona tanto para falta muito grande de vitamina D, quanto de paratormônio. Bom, então olha só, o que é importante da gente falar aqui? Esses achados laboratoriais do hipo e do hiper, eles são extremamente importantes, né? Então, o que a gente tem que ter em mente? Primeiro, o paratormônio, ele controla o cálcio, não é isso? Então, o cálcio, ele responde exatamente à quantidade do paratormônio. Então, no hipoparatireoidismo, o paratormônio está baixo ou está alto? Baixo. Então, o cálcio está baixo. O cálcio sempre responde ao paratormônio. O que é oposto é o fósforo, sempre. Então, no hipoparatireoidismo, o cálcio vai acompanhar o paratormônio e vai estar baixo, o fósforo vai estar alto. E como a gente tem alteração do metabolismo, a fosfatase alcalina vai estar sempre aumentada. Então, no hiperparatireoidismo, eu acho que tá errado na apostila de vocês. Eu me lembro que estava errado, não tá? Eu acho que para vocês está escrito hiper. Não é que tá errado, mas está escrito hiper. Então coloca aí hiper em cima e bota do lado hipo. Né? Porque o hiper, como é que vai estar? Como tem um excesso de paratormônio, o cálcio vai estar alto, o fósforo, que é o contrário, vai estar baixo, e a fosfatase alcalina está sempre aumentada. Então coloca em cima hiper e anota do lado hipo, que aí vocês vão ficar com a comparação aí das diferenças. Aí tá hiper. Mas doença de Paget não tem alteração do paratormônio nem do cálcio e do fósforo, lembra? Porque o cálcio e o fósforo, eles são reaproveitados. Exatamente, os subprodutos. A fosfatase está sempre aumentada, tanto no hipo quanto no hiper. A fosfatase está tanto na doença de Paget. A fosfatase alcalina está sempre aumentada. O cálcio acompanha o hormônio e o fósforo é o contrário. Hiperpara. Hã? Qual o símbolo do fósforo? P. P. Cara, a gente esquece tanta coisa, né? Às vezes eu vou escrever alguma coisa e falo, gente, como é que se escreve isso mesmo? A gente fica tanto tempo sem escrever, né? Outro dia eu tava escrevendo berinjela, eu falei, com J ou com G? Fiquei, daí eu falei, cara, deu até uma cãibra de lembrar se era com G ou com J. A gente fica um tempo sem escrever as palavras e a gente acaba esquecendo, né? Cara, uma coisa assim, eu leio muito em inglês, né? Dificilmente eu compro um livro em português. Mesmo livro de qualquer coisa. Porque é uma forma de você, né, ficar usando o inglês. Aí que confunde tudo mesmo. Que aí que eu já não sei mais em que letra que tá. Fico confusa mentalmente. Então, o tratamento é o mesmo da falta de vitamina D. É a vitamina D e o cálcio. É a mesma coisa, gente. Então, hipopara e falta de vitamina D dá no mesmo no fim, porque os dois controlam juntos o cálcio. Hiperparatireoidismo. Então, como ela falou, o que cai do hiperparatireoidismo? Tumor Alcione. É exatamente isso, tumor marrom do hiperparatireoidismo. É isso que cai
do hiperparatireoidismo. Tem até uma música da Alcione que fala dessa tríade, pedras, ossos e roncos. Eu me esqueci qual é, mas tem uma que fala de pedra e etc. Não é Joguei Pedra na Cruz, não. Mas normalmente, né, são mulheres, 2 a 4 anos, mais ou menos com a idade da Alcione, realmente. E aí vão ter como manifestação aí mais comum essa alteração óssea. Então, inicialmente, a gente pode ter uma mudança no padrão do trabeculado ósseo, com aspecto de vidro fosco, uma perda da lâmina dura, mas o paciente vai apresentar o tumor Alcione, né? Que são aquelas lesões de células gigantes, né? Aquele aspecto normalmente multilocular, mas que pode ser uni, sempre radiolúcido. E à medida que a Alcione envelhece, ela se transforma em osteite fibrosa cística. Gente, a Alcione não pode morrer. Quando cantar Não Deixa o Samba Morrer, não deixa a Alcione morrer, porque se a Alcione morrer, como é que eu vou falar do tumor marrom para os alunos? Não pode, né? Não deixa a Alcione morrer, não deixa a Alcione acabar. Então, a osteite fibrosa cística é o tumor marrom envelhecido, né? Então, normalmente tem uma degeneração e fibrose ali, principalmente nos ossos longos. Então, como a gente já comentou, o tumor marrom é idêntico à lesão de células gigantes. Então, olha lá, vejam, como eu falei, o cálcio segue quem? O paratormônio. O fósforo é sempre o oposto e a fosfatase alcalina está sempre alterada, sempre aumentada. Bom, esse aí é um quadro do Regese, que fala de perda precoce dos dentes. Então, é um quadro, não fala nada. É só um quadro ali plano, tipo uma obra de arte na parede, né? Então, tem ali aquele quadro. Então, hiperparatireoidismo, lesão de células gigantes, perda da lâmina dura, calcificação pulpar e esfoliação precoce. Hipertireoidismo, esfoliação precoce. Hipofosfatasia, esfoliação precoce, normalmente por falta de cemento, que é o que costuma levar à perda dos dentes na hipofosfatasia. Hipercortisolismo. Então, o hipercortisolismo, ele é o excesso da ação do corticoide, né, que é produzido pela suprarrenal. Então, gente, na verdade, esse excesso de corticoide, ele pode ser endógeno, ou seja, porque a suprarrenal está produzindo mais do que deveria, ou ele pode ser exógeno, porque o paciente toma corticoide, né, de forma crônica, doses altas, ou para não rejeitar um órgão, ou porque tem doença autoimune, né? Então, normalmente, o certo é falar para pacientes que têm tumor de hipófise ou de suprarrenal, síndrome ou doença de Cushing, e para indivíduos que tomam corticoide, hipercortisolismo. Mas vocês vão encontrar isso aí tudo misturado para concurso. Então não exijam muito, né? Então vocês podem encontrar Cushing para remédio, hipercortisolismo para tumores, vocês podem encontrar aí tudo misturado, né? Então olha lá, ó. A síndrome de Cushing pode ser causada pela administração prolongada do seguinte medicamento. Pois é, corticoide, né? Então, vocês podem encontrar isso aí tudo misturado. Então, normalmente, o que a gente vai ver nessas mulheres aí que apresentam Cushing? Normalmente, o que a gente vê são os sintomas da corticoide terapia de longo prazo, né? Ganho de peso, principalmente nas regiões abdominais. Uma característica muito comum que cai em concurso é o acúmulo de gordura na região cervical, que dá o aspecto de corcova de búfalo, e no rosto, que dá o aspecto de cara de lua, né? Mas fora isso, então olha lá, o aspecto de cara de lua, né? E esse aspecto de corcova de búfalo quando tem o acúmulo na região cervical. Mas além disso, tem outros sintomas, né, do excesso de corticoide, osteoporose, hipertensão, hirsutismo. O que é hirsutismo? Crescimento de pelo. Gente, é mulher de bigode
conga, mulher de barba. Aí você pergunta, mulher de bigode nem o diabo pode. Tem como não ter depressão? A pessoa fica gorda, cara de lua, corcova de búfalo e barbada. Não tem como não ter depressão, né? Então, por isso que tem depressão. Você imagina o bicho que a pessoa deixa todo o salário lá na Pelo Menos. Deixa o salário inteiro lá na Pelo Menos. Já tem um cartãozinho fidelidade. Mas chegou a conga. Então é justamente a mulher com hipercortisolismo. Doença de Addison. A doença de Addison é o contrário, né? É o hipoadrenocorticismo. Então, normalmente, a doença de Addison ela é o contrário, né, do hipercortisolismo, é a diminuição da ação do corticoide. Então, na maior parte das vezes, a gente vai ver Addison acontecendo secundário. Lembra aquelas doenças que a gente falou que secundariamente podiam causar amiloidose, que eram difíceis para o organismo? Linfoma de Hodgkin, tuberculose, lúpus. Essas mesmas podem causar uma destruição do parênquima da suprarrenal e gerar a doença de Addison. E aí o que a gente vai ver é que o grande problema de Addison, né, é que os sinais eles só vão aparecer depois que mais que 90% do córtex da suprarrenal já está destruído, né? Então demora muito para os sintomas começarem a aparecer e são sintomas bem discretos. Então normalmente o indivíduo vai ficando mais cansado, normalmente mulheres, né, mais cansado, com maior irritabilidade. Na pele dá um aspecto mais bronzeado, principalmente a região da face, a região do pescoço. Tem uma... Não tem isso aí? Isso é. E aí a gente vai vendo que vai havendo um certo desconforto gastrointestinal, né? Uma náusea, o paciente perde peso. Olha, isso aqui é muito interessante. Normalmente as mulheres elas perdem totalmente o interesse por doce. Gente, dizem que é difícil diagnosticar. Se a mulher perdeu totalmente o interesse por estar doente, né, tem que pesquisar qual é a doença. Porque qualquer dificuldade de saber que se a mulher perdeu o interesse por doce, ela está doente. Está doente, né? Só precisa descobrir qual é a doença. Mas, normalmente, o que cai de doença de Addison? A manifestação oral, muitas vezes, ela é um dos primeiros sinais e acaba levando ao diagnóstico, que é a presença dessas manchas, dessas pigmentações melânicas, que fazem diagnóstico diferencial com melanose racial, melanose do fumante, pode ser pigmentação por medicação, né? Então, drogas antimaláricas, tratamentos para HIV, então algumas medicações que podem causar essa pigmentação. E a doença de Peutz-Jeghers, né? A síndrome da polipose intestinal. Então, a gente faz diagnóstico diferencial com essas pigmentações aí dentro de boca. Então, olha lá, ao observarmos pigmentação marrom ou negra na mucosa jugal, devemos suspeitar de Addison, fantástico. Então, normalmente, o tratamento é a reposição de corticoide. E aqui, gente, entra exatamente o que eu estava falando para vocês na tireoide, né? O que acontece quando o paciente faz corticoide de dose alta durante muito tempo? O que acontece com a suprarrenal dele? A mesma coisa. Então, quando você vai fazer um procedimento... Só que acontece o seguinte, né? O corticoide, ele é um anti-inflamatório natural que a gente tem, né? Responsável pela defesa imunológica, responsável pela recuperação da ferida. Então, se você vai fazer um procedimento cirúrgico num paciente que faz corticoide durante muito tempo, doses altas, na hora que você precisar do anti-inflamatório natural dele, que você aumentar ali a necessidade, o que vai acontecer com a suprarrenal? Não vai responder. Então, sempre que você faz um atendimento nesse paciente, naquele dia,
você dobra a dosagem do corticoide. E muita gente erra isso, porque todo mundo tem aquela impressão de que corticoide é ruim, né? Tem efeitos colaterais, e aí dobrar a dose no dia parece não fazer muito sentido, mas faz, porque a suprarrenal já foi pro saco, né? Então você vai precisar ali do corticoide e simplesmente não vai ter. A gente já faz isso em pacientes sadios, né, para diminuir edema e etc, né, então não faz lá 2 Dexes 1 hora antes do procedimento. Então é a mesma coisa. Se no paciente normal você ainda dá mais, imagina no paciente que está com a supressão da suprarrenal. Você tem que dar mais. Supressão da suprarrenal ficou bom. Nossa, que preguiça. A produção insuficiente de hormônios corticosteroides pela suprarrenal, provocada pela destruição do córtex dessa glândula, resulta na condição conhecida como doença de Addison. Segundo Neville, com frequência, as alterações na mucosa oral são a primeira manifestação da doença. Assinale a opção que apresenta as manifestações orais da doença de Addison. A de avião, né? Então, pigmentação macular. Não, tá faltando. Olha, é porque a foto não é, tá fora de ordem. Isso era para estar no final. Doença de Crohn. A doença de Crohn, fala. Eu não tenho doença de Sjögren, mas Sjögren também. Porque Sjögren a gente fala na aula de glândula. Ah, tá, mas tem a ver com O Sjögren? Não. Destruição da glândula. Não tem corticoide não. Sjögren é uma das doenças autoimunes que você não dá corticoide de tratamento. É uma das poucas que você não faz corticoide de terapia. A menos que o paciente tenha Sjögren secundária, né? Se ele tiver uma Sjögren seguida de uma artrite reumatoide ou de um lúpus, aí ele pode fazer corticoide. Não para Sjögren, mas para outra doença autoimune. Então, a doença de Crohn é uma doença intestinal inflamatória, né? Onde o paciente pode ter qualquer área do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus, inclusive toda ela, inflamado, né? Então, uma das coisas que a gente vai ver com relação à doença de Crohn, claro que dá. Se você não corrigir a carência nutricional, se o paciente tiver anemia e não for corrigida, você pode ter um risco aumentado de câncer, sem dúvida. O pensamento é esse mesmo. Porque se o paciente tem uma doença intestinal inflamatória, como a gente falou, ele vai ter uma carência nutricional, né? Uma carência vitamínica, tendência à anemia. E um dos primeiros sinais da doença de Crohn, que normalmente acontece mais em homens, jovens, é uma baixa estatura, uma falta de crescimento justo por carência nutricional. Porque mesmo que ele coma normalmente, a gente não vai ter a captação como devia, né? Fora desconforto gástrico, né? Às vezes diarreia, mas a baixa estatura, essa diminuição no desenvolvimento devido à carência nutricional é um dos primeiros fatores realmente que se veem lá, anemia, subnutrição, exatamente isso. E olha lá o aspecto. Então aqui a gente vê uma coluna, esse aspecto da inflamação, que é um aspecto mais granulomatoso, né? Que a gente costuma dizer pedras de calçamento, tipo ali a Rua das Pedras, em Búzios. Doença de Crohn é um negócio muito chique. É Rua das Pedras, é arrondissement de Paris, é um negócio realmente muito chique. Então, aonde ele tiver essa inflamação, ele vai ter esse aspecto aí mais pedregoso das pedras de calçamento. Qual é a manifestação oral? Ela costuma chamar mais atenção inicialmente, né, do que a manifestação gastrointestinal. Qual é a manifestação oral mais comum da doença de Crohn? Aftas. O paciente tem um quadro de ulceração aftosa recorrente. É isso que cai em concurso? Não. Porque quem tem afta? Todo mundo, né? Então a afta não é uma coisa que seja um sinal específico de alguma coisa, né? Porque todo mundo pode ter afta. Então, normalmente, o que cai mais são as coisas mais raras, mas mais específicas da doença de Crohn, né? Então, não as aftas propriamente ditas. Então, a gente vai ver primeiro um aspecto que cai muito é esse. O paciente tem umas áreas de... ao invés de ele fazer aquela pedra de calçamento, ele faz umas pregas do vestíbulo como se fosse uma hépolis fissurada.
Só que o paciente não usa prótese, normalmente são pacientes jovens, né? Então ele tem aquelas pregas ali como se fosse uma épolis, só que o paciente não usa prótese. Então isso é um aspecto aí que costuma cair. Olha lá, ó, risco aumentado de carcinoma. Exatamente o que você falou. Então, gente, qualquer anemia crônica não corrigida aumenta o risco de desenvolvimento de câncer. Agora, o que cai mais de doença de Crohn é a pioestomatite vegetante. O que o paciente tem na pioestomatite vegetante? É um quadro extremamente raro. Gente, alguém me mandou uma foto de pioestomatite vegetante essa semana. Tô tentando me lembrar quem foi. Eu esqueço, cara. Às vezes um monte de gente manda uns casos interessantes, eu esqueço de salvar as fotos. E depois eu fico tentando lembrar quem que me mandou mesmo. Então, essa pioestomatite vegetante é exatamente o que o nome diz, né? Pioestomatite, então, é um quadro na mucosa que lembra pus vegetante. Então, é como se fossem umas coleçõezinhas de pus. Já me lembrei quem foi. Umas coleçõezinhas de pus e elas tendem a se circundar num trajeto que é chamado de trajeto de caracol. Normalmente, à medida que você trata a doença de Crohn, a pioestomatite desaparece, né? Então, a pioestomatite, ela pode acontecer não só em Crohn, como em outras doenças intestinais, como colite ulcerativa. Então, não necessariamente pode acontecer na doença celíaca. Então, outras doenças intestinais podem levar a pioestomatite vegetante. Então, olha lá. A doença de Crohn pode estar associada na cavidade oral a pioestomatite vegetante. Sem dúvida nenhuma, isso aí é o que mais cai de doença de Crohn.